Eu quero que você saia desse vídeo pensando, caraca, que vídeo foda. Então vem comigo. Seja muito bem-vindo à segunda aula da Semana do Inglês em Tempo Recorde. Aqui quem tá falando é o Igor Ramalho. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre muitas coisas, mas 3 coisas principais. A primeira, por que inglês é um idioma fácil? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre como o que você pensa muda tanto na hora que você aprende um idioma. Porque se eu fosse falar sobre isso aqui, esse vídeo ficaria muito longo. Acredite, eu tentei. O vídeo ficou tão longo que eu tô gravando tudo de novo. O segundo ponto principal são as ferramentas que se pode usar para aprender inglês. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, antes de ver esse vídeo, quais as ferramentas que você imagina que você pode usar que vão agilizar o seu aprendizado de inglês. E terceiro, como usar essas ferramentas da melhor forma. Porque não adianta eu entregar uma espada, a melhor espada do mundo na sua mão, se você nem sabe usar ela. Qualquer um que sabe usar uma espada melhor que você e tiver com uma espada de pedra vai ganhar uma batalha contra você. Esses são os 3 pontos principais do vídeo. Sem mais enrolação, vamos começar. Você sabia que, em média, os textos em inglês são 30% menores do que os mesmos textos em português? Isso significa que você precisa de menos palavra, ou seja, de menos complicação para expressar uma ideia no idioma inglês. Além disso, uma grande vantagem do inglês é que não tem diferenciação de gênero. Como assim? No português, a gente fala o menino, a menina. Ah, Igor, mas isso é muito fácil. Se termina com o, então a gente usa o. Se termina com a, então a gente usa a. O menino, a menina. Ah, é? Então por que a gente fala o problema, o dia, a televisão, o? Por que a gente fala dessa forma? Ou então as palavras que nem terminam com o nem com a parede, o fone. Como é que as pessoas que estão aprendendo português vão saber disso? Acredite em mim, o holandês é um idioma que tem essa diferenciação. E quando eu fui fazer o meu intercâmbio na Holanda, era uma das coisas que eu mais tinha dificuldade para entender. Como você sabe que essa palavra é feminina e aquela não? Não fazia sentido para mim. E ainda tem a questão do plural. Por exemplo, no português, se tem um só, a gente fala o menino. Se tem 2 ou mais, a gente fala os meninos. Mesma coisa para a menina, as meninas. Já no inglês, o, a, os, as, esses 4 são apenas um the. Por exemplo, se você quiser falar o menino, the boy. Se você quiser falar os meninos, the boys. O the não muda. Ele é o mesmo. A única coisa que muda é o S no final de boys. Mesma coisa para a menina. A menina, the girl. As meninas, the girls. Só muda o S, não tem nada de dificuldade nisso. Além disso, no português, não é só o O e o A que muda. Por exemplo, eu falo uma bolsa preta, mas eu falo o casaco preto. No inglês, isso não existe. Se você quiser falar a bolsa preta, você fala the black purse. Se você quiser falar o casaco preto, the black jacket. Você percebe que nos dois é black, não muda nada. Enquanto no português é preto e preta. O inglês é muito mais fácil para conjugar verbos. Por exemplo, se a gente pegar o verbo beber. No português a gente fala eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. São 6 diferentes. Enquanto no inglês a gente só tem 2 variações diferentes, que é drink e drinks, com um S no final. E todos os verbos são assim. Alguns deles você vai ter que adicionar ES ao invés de só S, mas isso aí é coisa para depois. Por exemplo, em português a gente fala eu bebo. Em inglês, I drink. Você bebe. Percebe que mudou de bebo para bebe? Em inglês, you drink. I drink, you drink. É o mesmo drink. Nós bebemos. Já mudou para bebemos. Enquanto no inglês, we drink. Eles bebem. They drink. É tudo o mesmo drink, com a exceção de, se você quiser falar ele bebe, ela bebe, você fala he drinks. She drinks. Mas é claro que isso é um detalhe. Se você não se lembra de falar dessa forma, tá tudo bem. As pessoas vão te entender da mesma forma. A única coisa é que eles percebem. Por exemplo, se algum gringo vier falar pra você, ele bebo água. Ele falou ele bebo, certo? É ele bebe. Mas você sabe o que ele quis dizer. Isso porque a gente tá falando só do presente. Se a gente for falar de um tempo no passado, por exemplo, já complica muito mais para o português e facilita muito mais para o inglês. Por exemplo, eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. Nós bebemos, vós bebestes, eles beberam. São mais 5 diferentes, não são 6 porque nós bebemos no presente, nós bebemos no passado, é a mesma coisa. Então, se a gente somar o presente com o passado, e se a gente está falando só de 2 tempos, são 11 variações diferentes para o português, enquanto no inglês são apenas 3. 2 variações para o presente e uma para o passado. Então, drink é para o presente e drank é para o passado. I drank water. Eu bebi água. They drank water. Eles beberam água. He drank water. Ele bebeu água. Não muda. No passado é uma forma só. O inglês é muito mais fácil de conjugar verbo. E todos são assim.
Eu não quero me estender muito mais nisso. Você já viu que o inglês é muito mais fácil que o português. E se você teve a capacidade de aprender português, com certeza você também tem a capacidade de aprender inglês. O mais importante disso tudo é que você não tenha um conceito pré-moldado de inglês ser difícil. Para que dessa forma você possa ter os resultados que tiveram aqueles meus amigos que eu falei no primeiro vídeo. Os meus amigos que aprenderam inglês sozinho foram os que aprenderam o inglês mais perfeito. Porque nada nem ninguém nunca fizeram eles pensar que o inglês é difícil. E além disso, eles todos aprenderam de forma natural. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de observar as nuvens. Eu sentava e deitava com meus pais e a gente observava o céu. E era muito gostoso, porque enquanto você sentia a luz do sol batendo e esquentando a sua pele, os pássaros cantando e aquele dia bonito, e você observava as nuvens e via um jacaré e via um índio. E enquanto isso pode parecer algo muito besta, na verdade tem muito benefício por trás disso. Por exemplo, a criatividade. Você olhar para as nuvens e observar coisas, enxergar coisas nelas, faz você trabalhar muito a sua criatividade. Ensina a aproveitar as pequenas coisas do dia. E também ensina sobre meteorologia. Hoje eu sei olhar uma nuvem preta, por exemplo, e eu sei que vai chover olhando para aquela nuvem. Eu sei que se começar a ventar muito, já é a hora de fechar as janelas de casa, porque pode chover ou o próprio vento pode trazer muita poeira para dentro de casa. Tudo isso eu fui aprendendo de forma natural. Eu nunca tive alguém me forçando a saber dessas coisas. Se você é homem e já fez a barba, por exemplo, claro que você pode ter tido seu pai te falando, olha, faz assim, faz assado, mas no fim das contas foi você que foi entendendo como é que funciona. Se você é uma mulher e tem que trocar o seu absorvente, por exemplo, o tempo foi te ensinando qual a melhor forma de fazer isso. E para todos nós, limpar a bunda. Todo mundo tem que limpar a bunda, cara, e você vai aprendendo qual que é a melhor forma de fazer. O que eu quero dizer é que tudo isso a gente aprendeu de forma natural. Claro que eu tô usando uns exemplos bestas aqui, mas se a gente for levar em consideração, por exemplo, mudar de casa, eu tenho um grande amigo, por exemplo, que me falou que nunca pensou em comprar lixinho pro banheiro. E quando ele mudou, adivinha? Ele percebeu que ele não tinha lixinho e ele teve que sair para comprar. A vida vai ensinando essas coisas pra gente. Se tudo isso a gente pode aprender de forma natural, até a morar sozinho, por que o inglês não pode ser de forma natural? Mas na verdade essa não é a pergunta. A pergunta é como a gente pode fazer o aprendizado de inglês se tornar natural? Essa é uma pergunta que você precisa refletir muito sobre ela. E quando você começar a encontrar as respostas, você vai perceber que isso vai ajudar muito no seu aprendizado. Então escreva aí para que você possa refletir depois. Como eu posso tornar o meu aprendizado de inglês natural? Se a gente pensar, por exemplo, sobre trocar absorvente, fazer a barba, limpar a bunda, tudo isso são coisas inevitáveis. São coisas que a gente precisa fazer, precisa aprender. Não tem como evitar. Já o caso de observar as nuvens, por exemplo, você pode sim evitar, mas é algo que te traz prazer. É algo que você consegue desligar do mundo um pouco e focar em uma coisa só que não vai te trazer problema. Então, se a gente pensar nesses exemplos, quais seriam as duas características principais para a gente poder aprender inglês de forma natural? Seria a inevitabilidade, ou seja, coisas inevitáveis, e coisas que nos trazem prazer. Todo o tempo que a gente passou na escola, a gente está muito acostumado a vai, me dá a resposta aí, vai, fala como que eu posso fazer, como que eu posso fazer prazeroso, inevitável. Cara, eu não conheço a sua rotina, eu não sei quais as coisas que você mais gosta, eu não sei o que te dá prazer. Tudo isso são coisas que você mesmo precisa saber. Eu sei que existe uma grande chance de você estar pensando, caramba, mas eu quero a resposta na minha mão. E isso acontece porque a escola tradicional nos ensinou assim. Mas o melhor de tudo é quando você consegue encontrar algo e encaixar algo para si mesmo. E é por isso que eu tô aqui querendo que você pense, te ajudando a pensar, para que assim você possa encontrar algo que se encaixe na sua rotina. Eu vou dar aqui exemplos de 3 amigos que aprenderam de forma natural. E são os amigos que, cara, têm um inglês mais top que eu já vi. O primeiro exemplo é da minha amiga, que ela sempre foi muito ligada em coisas de internet e conhecer pessoas online. Isso levou ela a conhecer pessoas de outros países também. Inclusive, levou ela a namorar pessoas de outros países. E ela namorava por muito tempo. É realmente uma coisa que rola um sentimento ali por estar se conhecendo um ao outro. Essa amiga, muito provavelmente sem saber, conseguiu criar nela algo inevitável. Ou seja, era inevitável que ela falasse inglês para ela continuar aquele relacionamento com aquela pessoa. E por falar tanto com ela e também com outras pessoas que ela conhecia, isso fazia com que ela praticasse o inglês o tempo todo, com que ela aprendesse inglês com muito mais facilidade e mais rapidez. Ah, Igor, então você está falando que eu devo namorar a pessoa só para aprender inglês? Não, o namoro não é sobre isso. O namoro é sobre um amor envolvido entre os dois, assim como havia envolvido entre a minha amiga e o cara que ela namorava. Eu tô falando para que você conheça pessoas de outros países e se vier a crescer um sentimento mais forte entre os dois, por que não começar um relacionamento? O segundo exemplo é de um amigo meu que jogava muito. Ele jogava muitos jogos diferentes, cara, e ele aprendia
muito com isso, porque alguns jogos, para você conseguir avançar, você precisa entender o que está sendo dito ali. E para isso, ele aprendia inglês. Então, se você é um cara ligado em jogos, eu recomendo que você comece a pesquisar mais sobre os seus jogos, que você comece a usar eles em inglês. Por mais que tenha a versão em português, insista na versão em inglês e prefira os jogos que você precisa saber o que está sendo dito para conseguir avançar. Se o seu jogo não é desse tipo, então simplesmente troque o idioma do seu jogo por inglês e isso pode sim ajudar você a aprender. Mas é claro, de pouco adianta você estar só escutando as coisas ali em inglês e não estar prestando atenção em nada. Você tem que fazer um esforcinho para aprender também. E o terceiro exemplo, mais clássico, é de uma amiga minha que não falava nada de inglês e foi para os Estados Unidos e aprendeu muito bem, com um sotaque, cara, praticamente perfeito. E se você é alguém que planeja fazer esse tipo de coisa, então eu recomendo 3 instituições para você. A primeira é o Rotary. Até onde eu sei, o Rotary só serve para quem tem até 18 anos. Depois disso, eu vou dar outro conselho. Mas o Rotary é muito conhecido, uma organização muito bem estruturada e sem fins lucrativos, até onde eu sei. Então é muito interessante você fazer pelo Rotary. A segunda é a IESEC. Eu já fiz um intercâmbio, na verdade foi um trabalho voluntário, para o México com a IESEC. E foi lá que eu aprendi espanhol. E a IESEC serve para qualquer idade acima de 18 anos. Na verdade, eu acho que isso aqui é até os 29 anos de idade. Também uma empresa muito legal e sem fins lucrativos, que está presente em mais de 130 países e que com um preço super acessível você consegue fazer um intercâmbio, cara, como eu disse, para mais de 130 países e assim aperfeiçoar o idioma que você busca. E a terceira é, na verdade, uma dica mais vaga. É qualquer instituição privada. Você vai pagar muito mais caro por isso, mas é uma opção que você tem. Você pode também planejar uma viagem por si só, o que é o que eu mais recomendaria. Planeja aí, cara, uma viagem de um mês, se você puder, às vezes menos do que isso. Se você já tem um inglês legal, você ainda não se considera nem perto de ser fluente, mas entende bem e consegue desenrolar algumas coisas, você vai perceber que em 2 semanas você vai conseguir evoluir muito em uma viagem. Porque você está 24 horas ali em contato com o inglês. E o meu conselho é que você vá sozinho. Porque se você for com um amigo brasileiro, vocês vão estar conversando português ali o tempo todo. E vocês vão cair na zona de conforto. A ideia é viajar e conhecer gente. Todos esses meus amigos, eles aprenderam fazendo algo que eles gostavam de fazer. Todos eles aprenderam de forma natural. Por isso a pergunta: como eu posso tornar o meu aprendizado de inglês natural? Eu gosto muito de fazer a analogia entre o aprendizado de inglês e a construção de um castelo de Lego. Imagina que você quer construir esse castelo. E para ele estar completo, você precisa de 1000 peças. Se você construir uma peça por dia, você vai demorar 1000 dias para completar essa tarefa. Se você construir 2 peças por dia, você vai demorar 500 dias para concluir essa tarefa. Mas se você construir 10 peças por dia, você demora 100 dias para concluir essa tarefa. Trazendo isso para o aprendizado de inglês, é a mesma coisa. Se você estudar 1 hora por dia, você vai demorar um determinado tempo para aprender. Ah, que tempo é esse? Cara, depende de como você estuda nessa hora, depende de que método você estuda, depende do quanto você consegue absorver conhecimento. Se você estuda 2 horas por dia, esse tempo cai pela metade. Se você estuda 10 horas por dia, que é o caso de quem vive nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, eles estão em contato com o inglês 24 horas por dia, esse tempo cai e muito. Se fosse 1000 dias, agora vai ser 100 dias. E não se apegue a esse 1000 dias, 100 dias que eu tô falando, tá? Eu só tô criando um exemplo aqui. Voltando pro castelo, a gente começa a construir ele pela base, para que ele tenha algum tipo de sustentação. Depois da base, a gente vai para as paredes e o teto, para que esteja coberto ali dentro. E depois, suponhando que esse castelo fosse de verdade, a gente iria pro acabamento, a pintura, os móveis, os eletrodomésticos. E o que seria essa analogia no inglês? A base seriam as palavras, o vocabulário que você aprende. Você aprende essas palavras e você ainda não sabe colocá-las numa frase, elas ficam meio perdidas. Mas depois vem as paredes e o teto, que seria aí, no caso, a construção das frases, conseguir colocar as palavras juntas de uma forma que elas fazem sentido. E o final é o acabamento, que seria melhorar o seu sotaque, que seria melhorar a sua gramática. Só aí você vai pensar na gramática. Onde que entra ter o método, as ferramentas certas para poder fazer isso? O castelo, eu dei o exemplo de você construindo de uma em uma peça. Ter as ferramentas corretas seria como se você conseguisse construir de 5 em 5 ao invés de 1 em 1. E muitas vezes a gente pensa nessas ferramentas como coisas complexas. Você não precisa ir muito longe. Existem diversas ferramentas que a gente pode usar para agilizar o nosso aprendizado de inglês. E muitas vezes a gente fica buscando coisas super complicadas, fica cavando na internet para achar algo milagroso que vai fazer. Cara, não. Essas ferramentas, elas são coisas que você vê no seu dia a dia. São coisas que estão na nossa frente. E muitas vezes a gente não percebe. A gente não tem a criatividade de usar isso de uma outra forma. Eu vou citar 10 delas aqui
aqui, que são as que vêm na minha cabeça agora. Mas eu não vou ficar falando uma por uma, explicar uma por uma como a gente pode usar, porque eu ficaria horas aqui falando e não é a intenção desse vídeo. Eu posso depois fazer outros vídeos explicando como usar cada uma delas para poder estudar. Mas vamos lá, que tipo de coisa a gente pode usar? Livro, séries, filme, música, blogs e sites na internet, Instagram, YouTube, TikTok, revistas, jornais. Isso não são as coisas que vêm na minha cabeça agora. Mas, cara, existem diversas coisas que a gente pode usar. Eu vou pegar 3 desses exemplos e falar rapidamente sobre eles aqui. O primeiro são livros. Eu gosto muito, para quem tá aprendendo, de indicar livros de criança. Aqueles bem pequenos mesmo, cara. Bem pequenos. Coisas de 10, 15 páginas no máximo. E que tenham mais imagens do que coisas escritas, na verdade. Lembra que eu falei lá atrás de você ser um bebê? Aqueles livros, eles são para bebês. Eles entendem que os bebês não têm um vocabulário muito amplo ainda. Eles não entendem muitas palavras. E por isso eles vão usar coisas bem simples. E muitas vezes você pega esse livro e você fala, nossa, eu sei mais de inglês do que eu imaginava. E você tenta ler esse livro e entende algumas coisas. É claro que você, muito provavelmente, se você não fala nada, você não vai conseguir entender tudo e vai ter que pesquisar muitas das palavras. Mas o interessante, por que um livro muito pequeno? Para que você possa ler ele de novo. É isso que é tão interessante, porque assim você lê o livro, entende o que ele significa, faz a relação da história com a imagem que está ali, e quando você lê de novo, você consegue lembrar, de acordo com a história, o que está falando ali. Por mais que você não lembre exatamente o que é aquela palavra, você consegue lembrar aquele pedaço da história. E lá para a quarta, quinta vez que você lê, você já está entendendo tudo sem ter que pesquisar de novo. E adivinha só, aquele livro que deve conter entre 50 e 100 palavras, agora você sabe todas elas. E quando você escutar ou ler elas em outro lugar, você vai perceber que você já sabe aquilo. Você pode não entender completamente, mas você vai falar, opa, isso aí eu já vi alguma vez na vida. O segundo ponto são séries. Para quem está começando, recomendo que veja séries de criança, de preferência séries com humanos, que não sejam desenhos, para que assim você possa ver a boca mexer. Por que séries de criança? Mais uma vez, primeiro, vocabulário fácil. Segundo, os episódios são bem mais curtos. E por que é interessante que o episódio seja curto? Porque a minha estratégia é, veja primeiro em inglês, com legenda em português, e logo em seguida você vê o mesmo episódio em inglês, ou sem legenda, ou com legenda em inglês. Por ter acabado de ver o episódio e ter prestado atenção nas palavras que acabaram de falar em inglês e lido elas em português, quando você vê de novo, você vai lembrar do contexto, você vai lembrar das palavras que você escutou enquanto estava lendo em português e que agora está em inglês. No começo pode parecer muito difícil, mas insista. Eu recomendo que você insista e você vai perceber que em algumas semanas você vai começar a absorver conhecimento muito mais rápido do que qualquer outra forma que você tentou antes. Só toma cuidado para que isso não se torne algo chato para você. Veja isso como uma forma de entender mais ainda sobre a série, porque você vai estar vendo ela 2 vezes, e também de aprender inglês mais rápido. Se você tentar assistir só em inglês sem legenda e você não entender nada, isso vai ficar muito chato para você. Eu não vou explicar em detalhes aqui como aprender com séries, porque isso é também conteúdo para outro vídeo. Vamos para o próximo tópico. O YouTube. O YouTube, cara, tem muita coisa que você pode, mas muita coisa que você pode usar. Por exemplo, aulas de professores em português ensinando sobre inglês. Aulas de professores em inglês ensinando inglês. Você pode simplesmente seguir alguém que fale sobre alguma coisa que você se interesse. E o que eu mais recomendo, historinhas de criança. Mas como assim? Cara, tem um canal que se chama Kids Academy. Lá tem várias histórias, tanto com o texto e as mais novas, quando eles estão lendo o texto, vai grifando em azul e você consegue saber aonde está lendo. Você consegue escutar e ler ao mesmo tempo. Por que isso é tão importante? Isso é muito importante por causa das 4 habilidades: escutar, falar, ler e escrever. Aprender a ler é uma coisa, aprender a escutar é um pouco diferente, porque as palavras têm certos sons diferentes, e quando você não está acostumado com esses sons, você pode saber o que a palavra é quando você lê, mas quando você escuta, você pode não reconhecer ela. Por isso que é tão legal que você leia e escute ao mesmo tempo, ou então primeiro leia e depois só escute. É muito interessante também cantar. Se tem aquela música que você gosta, canta ela, cara. Isso faz a sua fala, que é uma das 4 habilidades que eu acabei de explicar, faz ela acostumar com os sons daquele idioma. Se eu pudesse colocar em uma sequência de como eu faria para começar a aprender um novo idioma, primeiro, ler histórias de criança pequenas com muitas imagens. Segundo, escutar essas histórias, encontrar um canal no YouTube que fale, que mostre essas histórias, aproveitar muito disso. E terceiro, assistir essas séries de criança que você começa a entender um pouco mais e é um pouco mais longo. A partir daí, você pode começar a aprender da forma que você se sente confortável, assistindo a série que você gosta. Hoje, eu raramente assisto alguma coisa com a legenda em português. Às vezes sim, realmente assisto, mas eu prefiro muito mais assistir ou sem a legenda ou só com a legenda
em inglês. Eu só assisto com a legenda em português quando o sotaque é muito diferente, eu não consigo entender, porque isso acontece também. Ou quando eu tô com uma pessoa comigo e aquela pessoa ou não consegue acompanhar inglês ou não fala inglês. Então nós vimos aqui que inglês é um idioma fácil. Quais as ferramentas a gente pode usar para aprender inglês e como usar essas ferramentas para aprender. E o mais importante de tudo, tornar o aprendizado natural. Isso é a chave de tudo. Quando você entender e realmente aplicar isso na sua vida, você vai ver a diferença que vai fazer. Além de tudo, quando você criar esse hábito de aprender inglês diariamente, quando você aprender, você vai ter esse tempo que você usava para aprender inglês livre para você poder usar e aprender uma nova habilidade, como um novo idioma, ou um instrumento musical, ou meditação, ou até mesmo colocar um hábito de leitura. Aprender inglês só traz vantagens, não tem desculpa. Quem quer, aprende. Quem não quer, dá desculpa. Eu espero que depois desse vídeo você esteja se sentindo confiante para começar os seus estudos hoje. Eu quero agradecer por você ter visto esse vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreva aí no canal e dá um like. Faz um comentário aqui de que tipo de vídeo que você quer ver ou então do que você achou do vídeo. E fica ligado, porque dia 3 tem mais vídeo sobre essa semana do inglês em tempo recorde. Eu te vejo lá, muito obrigado e até a próxima.